texto que a gente vai ler é Cantares, capítulo 4, a partir do 1. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Capítulo 4, verso 1, primeiro texto. Vamos ler dois no mesmo livro. Vamos ler do 1 ao 7. Cantares 4, de 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como as das pombas entre as tuas tranças, e o teu cabelo é como rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como rebanho de ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Ou seja, ela não era banguela, né? Tinha todos os dentes. E os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. Falando aqui das bochechas dela. O teu pescoço é como torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos os broquéis de poderosos. Verso 5. E os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos de gazela, que se apacentam entre os lírios, até que refresque o dia e fujam as sombras. Irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. És toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha, ou em outras versões, em ti não há defeito. Agora pula lá para o capítulo 5, no verso 10. O meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, e os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumados, e os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastados em berilo, e o seu ventre como marfim, como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas são como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro, e o seu aspecto como cedros do Líbano, excelente como os do cedro. A sua boca é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Até aí, pode se assentar. Pai, muito obrigado pela sua graça gloriosa, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Pai, pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui nesse lugar, meu Pai, porque eu pedi que as pessoas que precisariam ouvir essa mensagem de alguma forma, o Senhor estaria nessa noite. O Senhor as trouxe. O Senhor vai falar poderosamente com cada um aqui que aqui chegou. Pai, eu não sou digno de falar a sua palavra, não sou digno de me colocar aonde tu colocaste, Senhor. Então por isso peço-me, esconda-me atrás da sua cruz, porque eu preciso, sou necessitado da sua segurança, Senhor. Que a sua palavra venha produzir 100 vezes mais nessa noite. Essa é a minha oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita glória. Enfim, vamos passar um pouco de vergonha aqui nessa noite, né? Bom, o livro de Cantares, como já falei outras vezes, é um dos poucos livros que é pregado. Bom, pelo menos eu já ouvi muito pouco sobre o livro de Cantares, muito pouco mesmo. Então, um dos poucos livros que são pregados da Bíblia, do Velho Testamento, na verdade, é o livro de Oséias, o livro de Cantares. Eu acredito que se Cantares fosse mais lido hoje, se Cantares fosse mais praticado hoje, teríamos menos problemas de casamento, ou teríamos menos problemas de divórcio. Se fosse mais estudado e se fosse mais praticado o que ele nos ensina aqui. O livro trata expressamente sobre o relacionamento de um casal jovem. Mas eu não quero me ater aqui apenas no relacionamento de um casal jovem. Eu quero passear aqui junto com você de relacionamentos de casais, entre aspas, todas as áreas, né, dos relacionamentos de casais. Então quero compartilhar aqui nessa noite, se o Senhor permitir, a vergonha deixar, né, que Deus colocou umas coisas bem interessantes aqui na minha mente. Por exemplo, o livro de Cantares, ele independe de credo religioso. Independe da linha religiosa que a pessoa venha seguir. A pessoa, ela pode seguir o livro de Cantares e ser muito feliz, independente se ela é evangélica, católica, se ela é espiritualista, se ela é umbandista. Se ela obedecer os preceitos que o livro de Cantares diz,
ela vai ser muito feliz no seu relacionamento, no seu casamento. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço algumas pessoas que não tem nada a ver com o evangelho e que tem um casamento que dura mais de 50 anos. Por quê? Porque inconscientemente elas aprenderam os segredos, os princípios do livro de Cantares. Mas como assim? Elas aprenderam dos seus pais, que aprenderam dos pais dos seus pais, e assim por diante. Foi passado, no caso desse casal que eu conheço, de geração em geração, eles mantiveram esses preceitos, né, do livro de Cantares, mesmo não sabendo que fazia parte da Bíblia. Bom, o relacionamento de um casal, o relacionamento amoroso de casal, ele acontece nas 3 esferas. Ele acontece na esfera física, ele acontece na esfera emocional e acontece também na esfera espiritual. Acontece nessas 3 esferas. Infelizmente, é muito falado apenas na esfera física e emocional, mas também é falado na esfera espiritual. Eu aprendi, já tem um tempo já, que quando um casal se relaciona na sua noite de núpcias ou no seu quarto, ou como diz Cantares, nas suas recâmaras, que fica até mais chique, ali é uma ligação perfeita dos 3 corpos, do corpo físico, do corpo da alma, do corpo emocional e do corpo espiritual. Ali há um tipo perfeito da Trindade de Deus. Então, quando o casal se relaciona no seu quarto, ele está tipificando perfeitamente a união da Santíssima Trindade, uma união perfeita, onde está a união do corpo, a união da alma e a união do Espírito também, de Deus. Mas como assim? Deus tem corpo? Tem. Deus tem um corpo, que é o corpo de Jesus. Ah, mas Deus tem alma? Tem. Cada pessoa é uma alma. Então Deus tem um corpo com 3 almas. Deus tem espírito? Tem espírito, que não é o Espírito Santo. É a substância que envolve as pessoas da Trindade. Então, nós cremos num Deus que é tricótomo também. Um Deus que tem corpo, que tem alma e que tem espírito. Assim como nós. Então, quando nós nos juntamos com a nossa esposa, também tipificamos a união perfeita da Trindade. Por isso que o apóstolo Paulo no Novo Testamento fala o perigo da pessoa se relacionar fora do âmbito da cerca do casamento. Por quê? Porque Deus criou o relacionamento sexual para um propósito perfeito. Que é para quê? Porque é para tipificar a união que ele tem com o Pai e com o Filho. E com o Espírito Santo também. Então, se eu tenho essa relação com uma outra pessoa que não é o meu marido, que não é a minha esposa, eu estou fazendo uma coisa muito errada. Tanto que lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 7, se eu não me engano, fala sobre isso, ou capítulo 6, que fala como o Espírito de Deus pode se relacionar com o espírito de uma prostituta. Não pode, por quê? Porque Deus é santo. Então, seu marido e sua esposa é santo, então você pode se relacionar quantas vezes você desejar, porque é santo, é permitido. Então, existe uma troca nas 3 esferas. Existe uma troca no âmbito físico, existe uma troca no âmbito emocional, porque eles estão trocando juras de amores, palavras de amor ali naquele momento, e há também uma ligação espiritual. Eu até falei isso numa escola dominical um tempo atrás, que eu falei que o mesmo Espírito que está no esposo também está na esposa. Então, se os dois possuem Espírito Santo, o Espírito Santo tem liberdade em passear, em transitar nos 2 corpos. Então há uma fluidez perfeita, tanto de corpo, quanto de alma e quanto de espírito. E infelizmente isso não é pregado nas nossas igrejas. Deveria ser pregado mais para as pessoas, para nós tivéssemos uma dimensão maior do que é esse presente que Deus nos deu. Eu quero falar de só dois, não vou demorar muito a mensagem vai ser curta, sobre 2 âmbitos. Eu quero falar no âmbito físico e no âmbito emocional. Como é que acontece, o que acontece. Que eu e você temos que aprender, e eu e você aprendendo, a gente vai se livrar de muita bagagem desnecessária que a gente carrega, ou a gente pretendia carregar. Como, por exemplo, no âmbito físico, a Bíblia fala em Gálatas 6:7 que tudo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. Ou seja, é um princípio que acontece, é uma lei espiritual. Você acredita ou não, isso acontece. Então, tudo que eu plantar, eu vou colher. Até não tem algumas coisas interessantes que falam assim, muitos homens têm problemas nas suas relações sexuais porque eles não cuidam bem do seu corpo.
Ou seja, muitos homens têm problemas na sua atividade sexual porque não têm cuidado com o seu corpo físico, não tratam do seu corpo, não têm cuidado com o seu corpo. Por exemplo, come porcaria o tempo todo, não vai ao médico periodicamente para ver como é que está a saúde do corpo. Não a saúde específica sexual, mas a saúde do corpo. Porque lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 12, que o apóstolo Paulo fala do corpo, fala que se um membro estiver doente, todo o corpo sente. Então, muitos homens e mulheres também têm problemas na sua área sexual porque não cuidam bem do seu corpo, fazendo com que ele não funcione fazendo com que ele funcione plenamente ou como deveria funcionar. Até coloquei aqui, o que faz o meu corpo físico não funcionar na hora que ele deveria funcionar? Por exemplo, má alimentação. Má alimentação. Sabe aquela gordurinha que a gente gosta? Oh, maravilha de Deus! Faz mal. Vai fazer mal. Pode não fazer mal agora, porque o nosso corpo é jovem, ele aguenta o baque. Mas vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais. Isso vai impactar na minha saúde, em todos os sentidos, incluindo essa. Outra coisa que faz meu corpo não funcionar como deveria na hora que devia funcionar. Noites perdidas de sono. Eu perder noite de sono. Por exemplo, eu vi um estudo recente que fala que se eu perder uma noite de sono, eu preciso dormir 2 dias inteiros para recuperar uma noite de sono perdida. Ou seja, se eu perder noite, eu tenho muito dia para dormir, eu fico muito tempo acordado de madrugada. É porque eu funciono mais de madrugada. Oh, Jesus, fala a Deus, hein? Outra coisa por que noites mal dormidas faz a minha vitalidade ficar em baixa? Pelo simples fato que na hora que meu corpo tem que descansar, não descansa. E Deus foi tão perfeito que Ele colocou um dispositivo na minha cabeça e na sua, chamada sono. Por quê? Porque Ele sabia que se Ele não colocasse isso dentro de mim, dentro de você, a gente nunca ia parar. E não parando traria consequências desastrosas ao nosso corpo. Então por isso que Ele colocou o sono. Ou você nunca passou pela experiência de você passar algumas noites sem dormir, ou uma noite só sem dormir, e você não aguentar cair de sono, você lutar contra o sono. Meu Deus, irmão. O sono é uma coisa que você não consegue vencer. Quando ele chegou. Por quê? Porque é um dispositivo que Deus colocou. Deus tem que te parar, se não te parar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Outra coisa que eu coloquei aqui, fala Deus, que prejudica o nosso corpo, é o sedentarismo. A pessoa ser sedentária, a pessoa não fazer isso, meu irmão Alex. Nós estamos juntos. De não fazer exercícios físicos, não praticar exercícios físicos. Isso prejudica também a nossa saúde sexual, também. Por quê? Porque Deus colocou o nosso organismo para funcionar. Se você for parar para pensar, não precisa nem pensar muito não, o nosso corpo foi projetado para trabalhar. Tanto que se a gente ficar muito tempo cansado, muito tempo parado, a gente fica cansado de não fazer nada. Quem nunca, né? Ficou o dia inteiro sem fazer nada por conta do à toa. Nossa, eu tô cansado, mas não fiz nada hoje. Ai. Por quê? O nosso corpo está com excesso de descanso. Ele precisa gastar essa energia. Então eu peguei só esses 3 fatores no nosso corpo que prejudicam e muito todas as áreas. Mas como a gente está falando especificamente de cantares, prejudica muito mais os homens do que as mulheres. As mulheres também sentem um baque, mas os homens muito, muito mais. Outra coisa também que prejudica o nosso desempenho na hora H lá, é uma coisa que todo mundo vai passar, querendo ou não, é o envelhecimento. É o envelhecimento. Por quê? Porque vivemos em um sistema de degradação do corpo por causa do pecado. Então, o nosso corpo ele vai trabalhando, vai sendo usado todo dia, dia após dia. Milhares e milhares e milhares de células morrem, são recompostas. E o nosso corpo vai gastando, literalmente. Vai gastando. Por exemplo, tem um tipo de diabetes que se chama diabetes tipo 2. O que é isso? É um tipo de diabetes que o pâncreas ele para de funcionar
ou funciona mal. Por quê? Porque ele já está muito gasto. Então o que precisa fazer? Precisa tomar um remédio para que esse remédio estimule o pâncreas para que ele produza a insulina como antes. Então o remédio é mais um estimulante do pâncreas. Por quê? Porque ele já não funciona mais porque gastou muito. Então isso acontece com todos os órgãos do nosso corpo. Porque gasta mesmo, você usando ou não vai gastar mesmo. E uma coisa injusta que acontece com todos nós é a lei da gravidade. Ela chega, ela chega. A lei da gravidade é uma lei que chega para todos, a lei da gravidade. Quando ela chega, ela chega chegando, a lei da gravidade. Ela vai chegando. Então, chega, irmão, chega, não adianta, chega. Vai chegar uma hora ou outra, vamos nos dar de frente com essa maravilhosa lei da gravidade, que sempre puxa para baixo. Sempre puxa para baixo. Ou seja, uma força que vai puxando nós para baixo. As coisas que não devia puxar, vai puxando para baixo. Então, há uma cultura no nosso meio, no povo evangélico, que até certa idade, ou seja, depois de certa idade, é proibido, é quase que uma ofensa um casal falar que tem uma vida sexual ativa. É quase que um pecado. É tipo assim, não, vovô e vovó não pode fazer essas coisas não. Que isso? Vai fazer um crochê, vai fazer um tricô, vai jogar carta lá no Parque Alvo, fazer essas coisas? Não. Isso é coisa para jovem. Isso é coisa para jovem. E não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. Então, o que eu quero aprender aqui junto com você é o seguinte, que nós, tanto homem quanto mulher, passamos por fases na vida. Fases. Quero falar primeiro do homem. O homem, a partir dos 40 anos, já começa a aparecer algumas mudanças no seu corpo. A partir dos 40. Então, o desempenho nessa área já não é mais o mesmo. Já não é mais o mesmo a partir dos 40. A partir dos 40. Queria estar falando mentira, irmão, mas é verdade. Eu pesquisei, é verdade. 40 anos já começa ladeira abaixo. Então já começa. Por quê? Então, e muitos homens nessa fase da vida com 40 anos começam a ter a crise da masculinidade. O que é isso? Porque toda a masculinidade do homem está centrada no seu órgão sexual. Tanto que algumas vezes que já ouvimos histórias, ou algumas pessoas já participaram, infelizmente, ativamente desse fato, de não conseguir manter ou ter uma relação sexual, por infinitos motivos, ele fica tão pesaroso, ele fica tão culpado. Qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça dele? Não sou homem. Não consegui ser homem nessa hora. Por quê? Porque toda a masculinidade está centrada no órgão reprodutor do homem. Então, se o homem não consegue funcionar nessa área, você destrói o homem. E tem aquelas mulheres abençoadas ainda que falam, né? Mas você também, né? Nem para isso você serve. Aí pronto, aí mata o cidadão já de uma vez. Então, a partir dos 40, isso já é perigoso. Então, o que a gente tem que fazer? Então, você é uma pessoa inteligente, você sabe que eu e você estamos num processo de envelhecimento. Vai acontecer. Não queira reclamar, torcer o nariz, mas vai acontecer. A gente tem que passar por um processo que chama o processo do luto. Como assim? Onde o homem e a mulher vão percebendo que o tempo está passando e eles não têm mais o rendimento que tinham quando jovens. A frequência vai diminuindo, mas pode ser tão bom quanto antes. Mas agora precisam de fatores adicionais. Quando jovem, uma relação uau ou fantástica era ir além dos limites do corpo. E muitas vezes, várias vezes por semana. Mas na velhice, ainda que sejam poucas vezes ou uma vez, essa relação será uau, nossa, que fantástica, dentro das novas condições e realidade. Ou seja, pode ser tão bom quanto, mas eu e você temos que aprender com essa nova fase da vida. Porque nós, homens, quando chega na crise dos 40, claro que isso é uma média, não é todos, né? Cada caso é um caso. Tem uns com 45, 50, 60.
Eu conheci um senhor com 86 anos, ainda conseguiu ser pai. 86, conseguiu ser pai. Então depende, cada caso é um caso, mas a maioria é aos 40 anos. Aos 40 anos. Entendeu? Aí a gente olha no espelho, aí tem aquela visão do inferno, né? Meu Deus, esse corpo não te pertence. Quem que é você dentro desse corpo, miserável? Esse corpo não te pertence mais. Por quê? Porque nós, não sei se você já reparou, mas a nossa mente, ela é uma mente jovem. Não sei se você já parou para pensar isso. Mas a sua mente é uma mente jovem. Tanto, não sei se você já percebeu isso, mas espero que sim, para ficar mais fácil para você entender. Você fez alguma coisa que seu corpo já sentiu. Mas, caramba, mas eu conseguia fazer isso. Por quê? Porque a sua mente ainda pensa que ela é jovem. Ou seja, a sua mente não está sincronizada com o seu corpo. Ou seja, a sua mente é jovem, mas o seu corpo já não é tão mais. Então o que tem que acontecer? Uma sincronia da sua mente com o seu corpo. Como é que acontece isso? Eu observando cada fase da vida e percebendo os meus limites. Olha, eu não posso fazer mais isso. O que eu tenho que fazer? Eu quero fazer? Quero. Então vou ter que descobrir uma outra forma de fazer. Uma outra forma de fazer. Tá vendo como é que o negócio é mais legal do que se imagina? A mulher, por exemplo, o que acontece com a mulher? A mulher, ela se sente inútil nessa área quando ela perde a sensação ou ela perde o estado fértil. Ou seja, quando ela não se sente mais que ela é fértil. Ela perde o senso de feminilidade. Quando os seios caem, ou aparecem aquelas gordurinhas no quadril, aquela famosa gordurinha aqui do lado aqui. Aí a mulher fica doida, né? Emocionalmente ela sente um fardo, ou seja, ela sente assim, eu estou ficando velha. Por quê? Porque ela percebe que o corpo dela já não é mais um corpo de menina, de um corpo de moça. Ou seja, na mente dela cria-se um fardo, e criando-se esse fardo, ela, sem perceber, o corpo dela ganha o peso desse fardo. Ela começa a andar. Por quê? Porque ela absorveu para si. Ah, eu estou ficando velha. Ah, já não sou tão atraente mais. Será que meu marido ainda gosta de mim? Aí vai criando um fator psicológico, um fator emocional, acaba criando uma estrutura física. Então ela passa a andar com peso nas costas. Não sei se você já recebeu uma mulher que nem é tão velha, mas ela está sentada e quando ela vai se levantar, ela faz um esforço exagerado. Por quê? Fisicamente ela nem precisa fazer esse esforço, mas mentalmente ela já absorveu isso, que ela está ficando velha e que ela tem um peso na sua mente que ela tem que carregar. Por quê? Porque ela acha que ela está ficando velha, que ela está ficando inútil. Então isso acaba refletindo. Ela acaba refletindo no seu corpo físico, um fator psicológico. Até coloquei aqui, estou ficando velha. Isso acaba interferindo no seu andar, perdendo a sua sensualidade feminina. Então quando a mulher começa a colocar isso na sua mente, quando ela vai perdendo, sentindo que vai perdendo a sua feminilidade, o seu charme feminino, ela perde isso. Ela coloca na mente e perde isso. E você pode perceber que mulheres a partir de certa idade, ou quando colocam isso na sua mente, ela não tem mais nenhuma característica de sensualidade feminina. Eu não estou falando de sensualidade carnal pornográfica, mas um jeito feminino. Como é que eu vou explicar isso? Que ela não se preocupa mais com a aparência dela, que ela anda meio desleixada. Tipo assim, pra quê? Já estou ficando velha mesmo? Eu já estou ficando velha mesmo, pra quê? Já não sou mais fértil. Por isso também. Isso é até nada contra a cirurgia plástica. A Bíblia não é contra quem faz cirurgia plástica. Mas muitas das vezes, homens e mulheres que fazem cirurgias plásticas é porque elas não conseguem aceitar o seu físico. Ou seja, o que eu falei, a mente não está sincronizada com o seu corpo. Eu não posso envelhecer. Até mesmo por causa do trabalho que exercem, né? Trabalha com a imagem. Então eu não posso ficar velha. Se eu ficar velha, eu não tenho um papel interessante no teatro, na televisão, então eu não posso. A Suzana Vieira, por exemplo, ninguém fala que aquela mulher tem mais de 70 e tantos. Ninguém fala. Por quê? Porque ela
E numa entrevista que eu vi dela do Jô, ela fala assim, acho que do Jô Soares, ela perguntou assim, mas você tá namorando? Você tô namorando. Ah, mas você tá ajudando o seu namorado a usar bengala? Ela falou assim, imagina, eu só fico com garotão. Só fico com garotão. Por quê? Porque na mente dela ela não aceita a idade que ela tem. Então ela vai fazer de tudo para não ter essa idade. É errado? Não. Mas ela vai sofrer um bocadinho. Por quê? Porque o corpo dela já não é um corpo de uma jovem de 30. E sim um corpo de uma senhora de 70 e tantos. Por isso que a Bíblia fala do jugo desigual. O jugo desigual aqui não é só questão de espiritual. Ah, eu sou evangélico e namorar uma macumbeira. Sou evangélico e namorar uma católica, ou vice-versa, não. Mas tem que ter o mesmo nível. Tanto espiritual, financeiro, cultural, de idade. Deixando bem claro que a Bíblia não é nada contra pessoas mais velhas namorarem pessoas mais novas. Tanto que a gente tem o exemplo de Abraão. Abraão tinha, se eu não me engano, acho que era 25 anos de diferença. Se eu não me engano, fazendo os cálculos aqui. Mas a pergunta que fica no ar é, você está disposto a pagar o preço? Por quê? Eu já namorei uma pessoa de 18 anos de diferença. 18 anos mais velha. E sente mesmo. Porque enquanto eu queria sair, queria pra festa, queria fazer um monte de coisa, a coleguinha não queria. Queria ficar em casa, queria ver televisão, queria fazer programa de casa. Por quê? Porque a idade, tanto mental quanto física, já não aguentava mais o pique de um rapaz de 20 e poucos anos. Não é pecado, mas vai aguentar o tranco? Outra coisa que acontecia comigo também, na época eu era desviado. Tava andando assim na rua, tava eu e a coleguinha, minha namorada na época. Aí veio um monte daquelas moças bonitas na rua, né? Tudo novinha. E o que vinha na minha cabeça? Não sei se era eu ou se era o diabo, mas vinha. Só tanta mulher bonita novinha, fica essa véia miserável aqui do meu lado. Pensa, irmão, pensa. Vai falar que não, mas pensa. Uma hora vai pensar. Um monte de garotinha aqui, um monte de garotão aqui com essa véia aqui. O que essa véia vai me dar? Eu tentei pagar o preço, não rolou não. Não deu não aguentei a pressão não. Foi muito caro. Foi muito caro. Perdi até o que eu estava falando aqui. Ah, tá. A mulher, por exemplo, continuando a mulher aqui. Então a mulher, quando ela perde o estado da sua juventude, da sua jovialidade, quando ela perde ou quando ela sente que ela não consegue ser mais fértil, ela passa a usar roupas estampadas e de cores fortes. Roupas estampadas de cores fortes. Por quê? Porque ela vai percebendo que o seu corpo já não é mais um corpo de uma menina. Então ela vai percebendo que tem uma gordurinha aqui, 3 aqui, 4 acolá. Então o que ela faz? Ela começa a usar roupas, até coloquei aqui, roupas estampadas. Por quê? Porque o estampado dá aquela disfarçada e muito colorida. Por quê? Porque a atenção não está no corpo, não está no molde do corpo, mas sim nas cores. Não, mas aí no caso eu falo de roupa. Não, mas eu falo do caso de roupas largas, no caso vestidos largos, né? Não, vestidos largos. Não. É vestidos largos. Quando a mulher, ela está mais gorda, mais gordinha ou acima do peso, ela compra roupas mais largas, floridas ou estampadas de cores fortes. Entendeu? Não, só aquelas mulheres que a intenção é disfarçar. A intenção é esconder. Entendeu? Mas tem gente que gosta de cores, estampas, não tem nada a ver. Entendeu? Cada caso é um caso. Entendeu? Então, fisicamente é isso. Fisicamente, o que pode atrapalhar a minha relação sexual com o meu cônjuge é isso. São fatores físicos que atrapalham mesmo. E te confesso que a gente nunca para pensar essas coisas, né? A gente nunca se prepara para a velhice. A gente nunca se prepara, como num geral a gente não se prepara para a velhice. A gente não se prepara nessa área também na velhice. A gente não se prepara. E é ruim, porque a gente vai chegando, vai passando pelas fases, aí chega num ponto, entra o homem na crise dos 40, rapaz, eita, o que está acontecendo comigo, Senhor? O que está acontecendo? Aí começa a criar
dispositivos na mente, e o diabo adora isso, o diabo aproveita isso, o diabo vai lançando seta na mente do cara. Ah, mas você, tá fraquinho, hein? Tá, ó, você não é mais homem não, hein? Ah, mas pra você ser homem mesmo, você tem que pegar uma novinha, porque essa mulher que você tá aí tá fraca demais, não tá te dando conta. Você tem que pegar uma novinha. Tem que pegar a novinha. Aí sim, a novinha vai mostrar que você vai te despertar o desejo. Aí o cara, como eu falei que toda a masculinidade está centrada no seu órgão, eu tenho que provar que eu sou homem. Eu tenho que provar. Pode ser o cara mais crente do mundo. Ele pensa, ele pode não fazer. A gente espera que não faça. Mas pensar ele pensa. Pensar ele pensa. E a mulher? A mulher vê que antigamente ela despertava desejos, despertava a atenção das pessoas que passavam na rua. Hoje ela passa num canteiro de obra, fala assim, dá licença, dona, dá licença. E tal, ela não vê que ela não tira mais a atenção do marido dela, ela vê que ela não é mais como era antes. E o diabo também aproveita, mas também você come igual condenada. Aí que ela come mais ainda. Aí, tá, mas você teve filho, depois que você teve filho, você esparramou. Você acha que seu marido gosta de você todo assim? E o diabo vai lançando, e a mulher fala assim, meu Deus, é verdade. Aí entra todas as crises na mente dela. Então, por quê? Eu tenho que estar bem no meu corpo. Por quê? Se eu tiver bem fisicamente, eu vou estar bem tanto na minha vida emocional, como também na minha vida espiritual. É uma coisa interligada, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. É uma coisa interligada. Então, cuide bem do seu corpo. Não estou falando que você tem que ter um corpo de jovem, de 20 anos. Você que já não tem mais 20, tem seus 40, tem seus 50. Quando eu falo que você tem que ter uma boa saúde, é você ter uma boa saúde dentro do seu padrão. Eu, por exemplo, eu não posso querer ter mais um corpo de 18. Não posso, porque isso não me pertence mais. Aí eu vou entrar em crise, meu Deus, eu não posso ter o corpo igual do namorado da Sara. Meu Deus, que não sei o que, isso aqui. Se eu ficar pensando nisso, eu vou morrer mais cedo. Então o que eu tenho que pensar? Eu estou com X de idade, qual que é a minha condição física hoje? O que eu posso fazer para melhorar o máximo que eu posso? É isso? Vou fazer isso. E vamos seguir em frente. Ô Jesus, para esse relógio, estou no primeiro ainda bem que é só 2. Vamos lá emocionalmente para ver o que acontece emocionalmente. Lá em Cantares 2:5 fala assim, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque estou enferma de amor. Eita glória, isso aqui é muito forte. Isso aqui é a noiva, né? A Sunamita falando pro amado dela. Sustentai-me com passas e confortai-me com maçãs, porque estou doente de amor. O que o texto quer dizer sobre isso? Passas fala de experiência. Passa fala de coisas passadas, né? O que é a passa? A passa é a fruta sem a água, a fruta desidratada. Então o que o texto aqui está falando? Sustentai-me com passas. Ou seja, quando você no começo do seu relacionamento, há um certo tempo atrás, você relembrar as coisas boas que vocês fizeram lá no início do relacionamento, no início do casamento, são as experiências que vocês tiveram. O que é isso? São experiências passadas, são as passas, ou seja, sustentai-me com as passas. Ou seja, varão e varoa, sustente o seu relacionamento com as passas. Lembra, meu bem, como quando acontecia isso, quando aconteceu aquilo. Nossa, lembra que a gente foi em tal lugar, você aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nossa, que maravilhoso, é verdade. Sustentai-me com passas. E agora? Confortai-me com maçãs. O que é isso? Maçãs é fruta fresca. Ninguém come maçã passada. Eu acho que nem existe maçã passada. Existe, mas ninguém come. Ninguém come, né? Existe, mas ninguém come. Quando aquela maçã fica espreteada, né? Ninguém come. Murcha. Ou seja, maçãs é fruta fresca. Ou seja, o que é isso? São ações novas. São situações novas, experiências novas. É você pegar, fazer uma coisa nova para o seu marido, fazer uma coisa nova para sua esposa. É você o quê? É confortar
deleitar com coisas novas, é promover coisas novas. Não estou falando coisas assim, mirabolantes, apocalípticas, não. Coisas simples, 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 simples. Ó, vou pensar uma aqui agora, hein? Não sei se vai dar certo. Por exemplo, ó, aqui, pegar esse texto aqui de Salomão mesmo. No caso, o homem falando para a mulher, no caso, né? Fala assim, aprende aí, varão, ó. A palavra abençoada que o Diogo pregou, né? É verdade, abençoada. Mas, ó, a Sunamita também não era fraca não, né? Era na fraca não. Ah, mas ela era muito fraquinha. Muito fraquinha, muito fraquinha. Eu tenho certeza que se Salomão conhecesse você, ia ser muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Tá vendo? Coisa simples, você não gastou dinheiro, ainda ganhou. Entendeu? Se Salomão te conhecesse, meu Deus do céu, as mulheres... Aí, o povo já não lê Cantares por causa da Sunamita. Se fosse com você, então, as mulheres iam ficar tudo com raiva. Como assim pode ser uma mulher tão maravilhosa assim como você? Tá vendo aí? Então o texto fala sobre isso. Então muitos homens, agora vamos voltar aqui para o nosso tema aqui. Muitos homens se preocupam só com o seu desejo e com a sua satisfação pessoal. E muito mal se preocupam com a esposa. Lá na hora lá do vamos ver. Muito mal, alguns, não são todos, graças a Deus, mas alguns homens, principalmente dos homens de Deus, entre o povo de Deus, muitos homens apenas querem satisfazer o seu desejo e a sua vontade. Chega lá, pá, acabou. Chega lá, acabou, brinca igual Lego, né? Brinquedo de encaixe, pronto, acabou, vambora. O que tem para comer? O que tem para jantar? Ou dorme, né? Dependendo da situação. E esquece, né? Aquela famosa máxima, né? Que o homem é igual um fogãozinho elétrico, né? Apertou, já funciona. E a mulher é igual um fogãozinho a lenha, né? Tem que chegar e tal, e tal, e tal. Aí quando pega fogo também, meu filho, assa a carne a noite toda. Assa a carne a noite toda. Então muitas pessoas não têm essa preocupação na cabeça, na mente. Então muitos homens, infelizmente, não se preocupam em agradar a sua esposa. Não se preocupa em agradar, não se preocupa em fazer muito mal as preliminares lá, as preliminares, mal faz. Ou seja, porque não precisa não, porque o homem acha que a mulher é igual a ele. Entendeu? Então muito homem acha que é igual a mim, então tá bom, acabou. Vamos embora, vamos fazer. E não é, mulher, o sistema de funcionamento da mulher é totalmente diferente do sistema do homem. Mas infelizmente, muitos varões não sabem disso ou não querem saber. Ou seja, não basta apenas acariciar o físico da esposa, mas acaricie também a alma dela, a alma da esposa. Com o quê? Com gestos de carinho ao longo do dia, com romantismo. Vai aquecendo a relação para logo mais à noite. Mulheres também. Não é só porque o homem ligou, apertou embaixo tal. Não é assim também não, né? Vai, ó, ao longo do dia. Isso, preparando o terreno. Preparando o terreno, vai preparando. Então, tanto para um, tanto para outro, porque a mulher também acha que o homem é um pouco mais bronco, não precisa de palavras afetuosas, não precisa de palavras de carinho. Claro que tem homem que realmente, ele não se importa com isso. Tem homem que não, mas não é todo o caso. Ou seja, toda regra tem sua exceção. Ou seja, vocês, varoas amadas do Senhor, o homem fez alguma coisa? Meu bem, olha, nossa, que sorte a minha ter um homem como você. Isso vai, ó. Verdade. Vai levando a moral do cara. Vai levando. Aí a dona Maria chega assim, mas não faz mais que obrigação, porque é o homem da casa. Aí que é o quê? Aí não tem jeito, né, irmão? Fala Deus. Fala Deus. Ou seja, algumas dicas aqui que eu anotei, ó, elogios, tanto um com o outro, elogie. Nossa, meu bem, você tá bonito, você tá assim, você tá assado. Tem um negócio que eu não posso falar porque tem criança aqui, mas tudo bem. Por exemplo, o homem ajude nas tarefas de casa. Ajude nas tarefas. Homens, ouçam as suas mulheres. Ouçam as mulheres. Mesmo que você faça aquela tática do boi. Mesmo que você faça a tática do boi, irmão.
Mas ouça a mulher que Deus te deu. Ouça a mulher que Deus te deu. Sabe por quê? Sabe por quê que nós homens temos que fazer isso? Porque a mulher precisa de um homem que ela possa admirar. A mulher precisa de um homem que ela possa admirar. Sabe por quê? Porque todo o encanto que a mulher tem pelo esposo é o quão ela admira ele. Se o homem perde a capacidade de admirar a sua esposa, acabou. Não tem encontro de casal, não tem casados para sempre, não tem encontro lá no Camboja, não tem. Se o homem perder a capacidade de admirar a sua esposa, já era, neguinho. O que vai acontecer? Ela vai ter que admirar outra pessoa. Isso não é porque ela é má, não. Não é porque ela é sem vergonha, não. Porque faz parte da constituição feminina. Por que Deus fala? Não é bom que o homem viva só. O homem ali não é o homem sexo masculino, é o homem humanidade. Não é bom que a humanidade viva só. Dá aquela afagada, né? Ah, tá vendo aí? É aquele miserável lá em casa nada. Tá vendo? Aquele miserável lá em casa não me dá o valor, enquanto o povo aqui na rua tá me querendo. Mas é verdade, gente. Vai. Por isso que o homem... Isso vale para os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher. Tem que elogiar bem o marido, tem que tratar bem o marido. Sabe por quê? Porque da porta para fora de casa, o mundo é cruel. O mundo é cruel, o mundo não tem pena, não. Sabe por quê? Por exemplo, já aconteceu comigo. Na época que eu era do Satanás lá. Tinha uma senhora, uma mulher, uma moça, seja lá quem for. Tava assim, triste. Mas o que foi? Ah, mas meu marido assim, a gente brigou, nós brigamos e tal. A gente não se entende. Aí eu vendo, o Satanás já soprava na minha orelha. Ah, que isso? Ele fez isso com você? Eu não acredito. Ah, mas se eu fosse seu marido, jamais faria isso. E como é que isso bate no coração da mulher? Tipo assim, porque, poxa, meu marido me trata mal, tudo que eu faço não presta, não vale nada, tudo tá ruim, sempre chego em casa de mau humor, e quando eu chego aqui em casa, quando eu chego no meu trabalho, tem um cara bacana, legal, que só me elogia, só me quer bem. Então, claro que isso não acontece da noite pro dia, óbvio que não, mas é um processo. Não. Devagar. E a mulher a mesma coisa. A mulher não chega, não trata bem o cara, não ajuda o coleguinha, entendeu? É briguenta e tal, faz aquele fuzuê. E tá chegando no trabalho e a coleguinha pergunta, o que foi? Você tá meio triste, o que tá acontecendo? Problema na minha casa lá, minha mulher é muito enjoada. Problema na sua casa de novo, ou seja, de novo. Não tô aguentando aquela mulher mais não. Nossa, vontade de quebrar o pescoço dela. Que isso, uma pessoa tão bacana assim como você, tão legal. Nossa, tanta mulher aí precisando de um homem tão bacana igual você, e quem tem não dá valor, né? Como é que isso bate na mente do cidadão? Eu sei como é que bate. Já bateu, irmão, bateu forte. Então, que nós, comunidade missionária Israel, possamos focar muito mais nesses tipos de ensino, voltado para a família, mas voltado nas relações interpessoais, marido e mulher. Porque um casal forte é uma família forte, filhos fortes, igreja forte e sociedade forte. Tá vendo aqui? Eu não falei nada do que você nunca já ouviu. Você já ouviu tudo que eu já falei e você concordou com tudo que eu já falei. Por quê? Porque é verdade. Ô Jesus, meu Deus, tem que acabar aqui. Não vai dar tempo de falar tudo. Tá. Então na hora da relação sexual não é só o corpo que conta, mas os valores que você carrega dentro de si. Isso fará toda a diferença. Em alguma fase da vida, o nosso desejo será incompatível com o nosso corpo. Por isso, aproveite enquanto tem, minha irmã. Eu fico doido com as mulheres que fica fazendo, desculpa a expressão, irmão, fica fazendo doce em casa. Não, tô
tô com dor de cabeça, não quero, e tal, e deixa o cara passando nervoso, necessidade. Mas quando o coleguinha ajuda e fica lá, claro, é verdade. Também, tem isso também, né? Tem isso também, é verdade. Mas aí, muitas mulheres esquecem que isso vai acabar. Então, uma coisa que eu vi, um estudo que fala o seguinte, que um homem, que uma mulher de 40 anos tem o mesmo desempenho sexual de um homem de 20. E um homem de 40 tem o mesmo desempenho sexual de uma mulher de 20. Ou seja, enquanto o homem de 20 tá todo, a mulher de 40 tá toda. Por quê? Por que você acha que aumentou o número de casal onde a mulher é bem mais velha do que o homem? E por que você acha que aumentou o número de casal de homens mais velhos e mulheres mais novas? Porque a idade sexual acompanha as duas fases. Mas aí a coleguinha fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, tudo direitinho. Ah, não quero, vou fazer jejum. Ai, senti do Senhor de fazer um jejum. Faz jejum, irmã, pra você ver. Fica fazendo mesmo. Porque isso vai acabar, isso não é para sempre. Chega uma hora que o corpo, que a vitalidade do cidadão vai amortecer, uma coisa natural, não é praga minha não. Vai acontecer com todo mundo. É claro que existe recurso médico, medicina, tratamento, existe. Claro, mas não será como de 20 anos de idade. Não se iluda achando que aquele azulzinho milagroso é voltar aos 20 anos de idade, porque não volta não. Não volta não. Então você que tem essa possibilidade, minha irmã, aproveita, faz mesmo. Por isso que a Bíblia fala para o homem, né? Aproveite, ou não é curte não, mas deleita-te com a mulher da tua mocidade. O que é deleitar, irmão? O que é deleitar aqui nesse negócio aqui? O que é deleitar? Jogar baralho? É ver filme na televisão? Ah, vou deleitar. Vou deitar aqui de perna pra cima, olhar pro teto. Ah, meu Deus, como estou deleitando. Por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia, Deus já sabia disso, óbvio, porque Deus fez o homem, conhecia o homem pós-pecado, e sabia que se o homem não aproveitar a mulher da juventude dele, quando ele quiser aproveitar na velhice, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai ficar, meu Deus, eu era tão assim, tão assado, por que agora eu não vou aproveitar? Porque não tem mais, aproveitou, perdeu o tempo da visitação, irmão. Até perdi o que eu estou falando aqui. Tá. Ou seja, agora falando para os homens aí mais velhos aí, né? Para quem vai ouvir futuramente depois dessa mensagem. Se há diferença entre o desejo e o corpo, precisam adaptar a sua forma de amar o seu cônjuge. Ou seja, falei mais cedo que a mente, outro engano que acontece, que acha que gente idosa, gente velha é até um termo pejorativo, né? Gente mais velha, mais idosa não tem desejo sexual, pelo contrário. Tem sim, continua tendo. Você vê que aquele senhorzinho de cabeça branca, aquela senhorinha de cabeça branca, não é porque ela fisicamente ela já está mais velha, que ela não pensa não. Aí, ó. Ô, Deus confirmando tudo aí. Vitalidade por quê? Porque semearam, né? Quando os jovens semearam. Por quê? Vão colher na juventude, vão colher uma juventude mais tranquila. Então, quanto mais tempo, quanto mais cedo nós nos precavermos, será menos doloroso mais tarde. Muito obrigado por você me lembrar, tá? Sem você saber, você me lembrou. Como é que acontece fisicamente, mecanicamente, como é que acontece? Para acontecer o negócio que tem que acontecer lá, preciso de 2 fatores. Um é físico, ou seja, o cérebro tem que mandar uma ordem para onde tem que mandar, para dilatar os vasos, para que haja uma maior fluidez de sangue, para que haja uma maior concentração de sangue, tanto para o homem e tanto para a mulher. Isso é uma coisa mecânica. Então o cérebro está lá na situação. O que o cérebro entende? Opa, como diz a missionária Ludmila, é hoje. Mandou o comando, abre os vasos, dilatam-se os vasos, há uma corrente maior de sangue onde precisa. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o estímulo. É o estímulo. Então não adianta a pessoa estar vasodilatada e ter irrigação sanguínea onde precisa, se ela não tiver estímulo, porque não funciona. Ou seja, a mesma coisa um revólver carregado se não tiver o gatilho.
É a mesma coisa. Então tem que ter as duas partes, a parte mecânica e a parte sensorial, né? O gatilho, que é o estímulo. Não vai dar para falar tudo, infelizmente. Peguei aqui o exemplo de Abraão e Sara. A Bíblia fala claramente, todo mundo já sabe que Abraão já era velho. E Sara era mais velha ainda e estéril. Era mais velha e estéril, ou seja, a Bíblia fala que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. E se eu não me engano, Sara tinha bastante, não lembro agora, mas tinha bastante. Mais de 80. Ou seja, detalhe, era 100 anos há 5.000 anos atrás. Era 5.000 anos atrás. Então, tipo assim, era velho, mas era muito velho. Era muito velho. Então, quando a gente lê, quando Deus abençoa Sara e abençoa Abraão, que ela concebeu e teve Isaac, todo mundo acha que Abraão teve pique de garoto de 20. Quando a gente lê, a gente pensa isso, rapaz, Deus abençoou Abraão, ó. Eita glória a Deus, hein? Baixou a unção do menino ali. Não. Deus permitiu que houvesse a possibilidade. Mas a idade de 100 e a idade de 80 e tantos, 90 anos, continuou. As debilidades da idade continuou. O cansaço da idade continuou. Então Abraão e Sara tiveram que arrumar um jeito para fazer o que tinha que fazer. Deus não rejuvenesceu o corpo dos dois. Então eles tiveram que aprender. O que eu aprendo com isso? Quando eu tiver a minha esposa, quando eu tiver mais velho, 60, 70 anos, e eu tiver esse desejo, porque esse desejo dentro do homem, dentro da mulher, não morre, ele é adormecido porque eu quero adormecer dentro de mim, mas se eu quiser ele pode ficar sempre ativo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptar a minha mente, igual eu falei mais cedo, a minha mente ao meu corpo. Como eu falei, quando eu sou jovem, a minha relação uau, fantástica, é muitas vezes durante a semana e até o extremo. Mas quando eu chego até certa idade, pode não ser todos os dias. Pode ser uma vez por semana. E essa vez por semana que acontecer, seja uau e fantástico. E detalhe, uma coisa que Deus me falou aqui agora. Não há nenhum outro registro na Bíblia que Abraão e Sara... Não há. Só teve essa que Isaac foi concebido. Por quê? Porque eles eram fisicamente limitados. Então eles não tinham uma vida sexual ativa. Eles só tiveram... porque era a promessa do Senhor. Porque não vem beber da cegonha. Se viesse, Abraão não precisava fazer esse esforço todo. Então o que eu preciso aprender também? Eu preciso adequar a minha realidade sexual com a idade que eu tenho. Seja 18, 20, 25, 60, 80. É possível. Sexo não é só para jovem. É para todas as idades, porque é um presente que Deus nos deu. É um presente que Deus deu para mim e deu para você. Uma coisa que o pastor Cláudio Duarte, eu fecho a Bíblia, senão vou ficar falando aqui até 9h30 e o pastor vai brigar comigo. Já passei da hora e muito. Mas a mensagem está tão gostosa, não dá nem vontade de parar. O pastor Cláudio Duarte fala o seguinte, que Deus fica muito chateado quando a gente faz sexo antes do casamento. Mas Deus fica muito mais ainda quando a gente não faz depois do casamento. Porque tem tanta gente solteira querendo o negócio, meu filho, querendo o trem, e você tendo a possibilidade de fazer, você não faz. Entendeu? Então o que eu aprendo com isso? Eu tenho que adequar a minha realidade sexual com a minha idade. Não importa a idade que você tenha, você pode ser plenamente feliz. Plenamente feliz. E outra coisa que eu lembrei aqui agora é que o homem é muito homão, né? Mas ele não admite que tem problema. O homem não admite que tem problema, que pode ter problemas. Para a mulher é mais fácil ir ao ginecologista, mas é muito pouco provável o homem ir até o urologista. Dificilmente você vê algum homem comentar que vai, ou que tem frequência de ir. Não é pecado não ir não, mas você vai perder muita coisa que Deus pode te dar, ou que Deus quer que você experimente ainda. Amém?